Boa noite. O convidado desta semana do Por Outro Lado nasceu no Uambo em 1960, é escritor, é sobretudo um grande andarilho, nunca está no mesmo sítio. Felizmente hoje em dia existem aquelas novas tecnologias e o e-mail, porque senão era impossível saber onde é que ele estava. Isto é, cada vez que preciso de falar com ele, mando um e-mail e ele responde de uma parte do mundo qualquer, enfim, mais ou menos inesperada. Agora parece que está a instalar-se em Lisboa. Vamos lá ver, porque ele andava preocupado, não sabia onde tinha os livros, não tinha onde os guardar. Não tinha um sítio onde os livros esperassem por ele. Vamos ver primeiro o olhar do Alfredo Cunha sobre este escritor angolano e depois vamos conversar com ele. Boa noite, José Eduardo Agualusa. Se não fosse o e-mail, não nos conseguíamos encontrar, conversar, não é? Ao longo destes últimos anos, acho que já falei contigo para o Rio de Janeiro, Luanda, provavelmente, Berlim, para Goa, talvez, eventualmente, não sei, não tenho certeza. Eu acho que a internet foi das maiores invenções do nosso tempo, porque qualquer lugar que tenha um telefone, onde haja um telefone, e se eu tiver um computador portátil à mão, posso comunicar com todo mundo. E tem sido assim, de facto, nestes últimos anos. Mesmo para trabalhar, quer dizer, eu continuo a fazer as crónicas para a Pública, para o Magazine do Público, e mantenho um programa na RDP África, de música africana, e tudo graças à internet. Como é que mantens o programa? Como é que fazes? Bom, eu escrevo o texto e os discos e escolho as músicas e depois não sou eu que dou a voz, portanto, é o David Borges. Portanto, o teu jornalismo atual é esse? Mas chegaste a fazer jornalismo mesmo, sim, de notícia? Sim, e reportagem, sobretudo. Claro. É daí que nos tratamos por tu, por sermos colegas de profissão. Aliás, diz-se camaradas de profissão, colegas é outra coisa. Agora, como eu disse na introdução, estás a instalar-te em Lisboa. Estou a reinstalar-me em Lisboa, na verdade, não sei por quanto tempo, mas pelo menos para já aluguei uma casa em Lisboa e sobretudo por causa dos livros, como tu disseste, é verdade. Só este ano em Berlim, nós chegámos a Berlim com 2, 3 malas e saímos com 27 caixotes carregados de livros. Tínhamos direito a 200 quilos, que já me parecia excessivo, e afinal saímos com 500 quilos. É incrível, não é? E eram os livros, evidentemente. E acrescentando que a maior parte desses livros eu não os comprei em Berlim, porque a maior parte destes livros são em língua portuguesa e, portanto, mandei-os vir pela internet. Pois, exatamente. Os livros devem ser uma coisa que se reproduz durante a noite, não? É inacreditável, são mesmo, eles deixando-os sozinhos. Eu quando disse esta frase, porque foi uma frase que tu escreveste numa espécie de entrevista a duas vozes que fizeste com o Pedro Rosa Mendes na revista Ícone. Sim. E falavam precisamente das viagens e ele perguntou-te o que é que te fazia mais falta e tu dizias que tinhas saudades das pessoas e mas que ao mesmo tempo tinhas medo de nunca chegar a ter uma casa, e que te lembravas, tinhas o pavor, o fantasma do Mário Pinto de Andrade. Do Mário Pinto de Andrade, é verdade, porque o Mário Pinto de Andrade, que foi um nacionalista angolano, enfim, dos mais importantes, e foi um homem de uma grande generosidade, um homem que me marcou muito. Era um daqueles homens que parecia saber, podia conversar sobre qualquer assunto. E uma coisa que me impressionou muito no Mário era o facto de ele não ter um lugar fixo e um lugar para guardar os livros, precisamente. E os livros dele estavam guardados em caixotes, em casas de amigos. E foi assim a vida toda. Eu creio que ele sempre à espera de ter um dia um lugar onde pudesse guardar aqueles livros. Eu lembro-me que das últimas conversas que tive com o Mário, ele dizia que queria simplesmente uma cela no seminário de Luanda para poder finalmente escrever e repousar. E nem isso chegou a ter. Nem isso chegou a ter. Não. Tu agora, além de uma casa em Lisboa, onde podes guardar os livros, tens também um filho, o Carlos, que também por e-mail me mandaste uma vez uma fotografia dele.
chamar o anjo, era um anjo. A minha mãe, eu ensinei a minha mãe a mexer com a internet. A minha mãe já tinha mais de 70 anos e hoje ela é uma internauta Pior que tu. sim, que sabe tudo. E uma das coisas que para que serve a internet é exatamente para mandar as fotos dos netos às avózinhas, né? Às avós. Exatamente. Tens também, portanto, tens uma família hoje em dia também. Sim. Estás menos nómada à medida que o tempo vai Sim. avançando. Bom, até este ano também fui nómada com a família também. Sobretudo o meu filho tem apesar de tão pequeno, está com 4 anos, vai fazer 5, mas parece ter este espírito nómada, porque ele também está a passar... Ele adaptou-se bem, por exemplo, em Berlim. Adaptou. Custou-lhe a perceber o facto das pessoas falarem uma língua diferente. Pensava que era uma brincadeira. Pensava que era uma brincadeira sim, de escola? Que as pessoas que era uma brincadeira. Que era uma falsa língua? Sim, que era uma língua de fantasia. Mas que língua é que falavam na escola? Na escola, ele estava numa escola internacional, portanto falava inglês, mas também alemão. Sim. E então aconteceu que ele inventou a sua própria língua, o seu próprio inglês, e respondia, cada vez que lhe colocava uma questão, respondia. Então, uma vez a professora mandou-me chamar, porque... Pensava que ele estava a falar não, português? Porque ela tinha apontado várias palavras, pensando que eram português, e queria saber o que é que significava para poder ajudar. E não era nada, era uma pura invenção, uma língua de fantasia que ele criou, julgando estar a falar inglês. Isso é extraordinário. Bom, mas com extrema convicção. Ah, sim? Com extrema convicção. Não, ele é muito convencido. Ele dizia que os outros falavam mal inglês. Os outros é que falavam mal inglês. Depois acabou por aprender inglês. Mas deve ter passado um mau bocado, não? Quando percebeu que ele não sabia falar, sim, de facto. Sim. Deve ter sido difícil para se adaptar. Não sei, ele acha sempre que o problema é dos outros. Eu acho que isso é uma coisa bem angolana, não é? Lembro-me uma história... É angolano isso? Eu acho que é uma coisa que esse convencimento é uma história de uma amiga minha médica contou que uma vez estava a ver uma senhora mais velha fazer o dela e para ver se ela ouvia bem colocou o relógio no ouvido dela e perguntou: está a ouvir? Ela disse sim. Depois ela mudou para o outro ouvido e disse: e agora está a ouvir? Ela disse: não, o seu relógio parou. E o meu filho é exatamente assim. Ele tem sempre razão. Tá. O relógio parou, é ótimo. O ano que estiveste em Berlim, o que é que estiveste a fazer? Bom, eu fui convidado por uma instituição alemã para que dá bolsas de criação literária a escritores de todo o mundo. Cada ano são selecionados 5 escritores e, portanto, eu estive a escrever um livro, estive a escrever um novo romance. Que é um novo romance que vai já sair agora? Que vai sair agora em... Que está a sair agora. Vai sair agora em maio, creio eu. E que não tem nada a ver com... Portanto, eles dão bolsas, mas isso não implica verdade, que escrevas sobre... Não implica sequer que escrevas. Quer dizer, o escritor não tem que apresentar um trabalho no final do ano. Se não quiser fazer nada, não faz nada. Há quem não faça nada. É? Mas a mim gostava-me não fazer nada, sobretudo em Berlim, porque está muito frio lá fora. Então, sim, imagino. Fica então, em casa e ficando em casa fica a escrever. Devia ser terrível. O frio, foi porque fiquei a escrever. O livro chama-se O Ano em que... Zumbi ou Zumbi? Como é que se diz? Zumbi. Zumbi? Tomou o rio. O que é este romance? É um romance? É um romance. É um romance que se passa... Mais uma vez, já tens outras situações, suponho eu, em que tu misturas, no fundo, todas as tuas raízes, que são portuguesas, brasileiras e angolanas, não é? E mais uma vez tens... Sim, é verdade, é um livro, talvez até mais do que os outros. Por exemplo, este livro tem uma coisa que talvez seja inédita, tanto quanto eu sei na literatura em língua portuguesa, que é o facto de utilizar as diferentes variantes da língua portuguesa. Quer dizer, os personagens falam como brasileiros, como angolanos, como portugueses e como brasileiros poderão falar como... Foi uma coisa que me divertiu muito fazer, mas muito difícil. Como falam um traficante dos morros ou como falam um nordestino, porque mesmo dentro do Brasil as variantes do português são muitas. Não há um brasileiro, não é? Há vários falares. Como é que tu aprendeste isso? Também passaste muito tempo no Brasil? Eu vivi 3 anos no Brasil. Não é assim tanto tempo? Não, mas foram muito intensos também, não é? Vivi-os com muita intensidade. E vivi os primeiros 6 meses no Recife, em Olinda, que é uma das minhas paixões, uma das minhas cidades. Imagino que sim. Por que não? Sempre quero comprar uma casa. Tive para comprar uma casa em Olinda, quase comprei. Depois fui para o Rio, quis comprar uma casa no Rio, quase comprei. Não sei se ainda não comprarei. Mas, enfim, portanto, tive essa oportunidade também de viajar muito através do Brasil. E como é que se capta essas diferenças? Eu percebo que
que se capte ao ouvido, não é? Mas depois conseguir transpor isso para um livro implica uma memória enorme, não fácil, não é? não foi fácil. Bom, sabes Ou foi que revisto por alguém que... Não, bom, eu tive cuidado de dar o livro a ler a vários amigos brasileiros. Não é? Agora, isto é muito... Estas várias variantes do português no Brasil estão estudadas e até existem muitos dicionários, um pouco na brincadeira, mas existem, dos vários falares regionais. Por exemplo, no Nordeste existe um livro divertidíssimo que se chama Assim Falava Lampião. Lampião é uma figura, um bandido famoso no Nordeste, sim. Que recolhe precisamente essas expressões do português do Nordeste. Algumas das quais, curiosamente, são absolutamente portuguesas. Não é? Portuguesas antigas? Do português arcaico, exato. Eu lembro, por exemplo, aperrear, que a gente ouve em qualquer telenovela brasileira passada no Nordeste, as pessoas dizem: estou muito aperreado. Não? Sim. Você não me aperreie. Aperrear é uma palavra que vem de perro, cão, não? Que até é um castelhanismo, e que na origem significaria fazer perseguir com cães. Pois. Que devia ser uma coisa terrível. Daí, estou muito aperreado. Bom. Sim. Então tem muitas palavras destas que, na verdade... Mas tens figuras das várias regiões do Brasil e também de Angola? De Angola também. Podes-me contar... Posso, não é contar o fim da história. Não contas o fim da história. Se bem que este meu romance começa pelo fim, portanto podia contar o fim. Porque, é uma espécie de morte anunciada. O livro é um livro que eu ando com ele na cabeça há muitos anos, há muito tempo mesmo. Pelo menos desde 95 o personagem principal já estava dentro de mim, já estava habitando-me de alguma forma. Sim. Vamos dizer que é uma atualização do mito de Zumbi de Palmares. O Zumbi de Palmares hoje é um personagem, é um herói mítico no Brasil, com direito inclusive a um dia feriado e a uma estátua grande no Rio de Janeiro, embora seja realmente mais mítico do que real, quer dizer, não se sabe muito sobre a vida, sobre o que aconteceu realmente, quem era realmente Zumbi de Palmares. Mas foi um homem que dirigiu o maior quilombo da história. Quilombos eram aldeias de escravos fugidos e o quilombo de Palmares foi um quilombo que durou muitas dezenas de anos e uma parte desses anos quem o dirigia era este homem, Zumbi de Palmares, que era um homem de ascendência angolana e que morreu em combate. Isto é século XVII. Eu sou péssimo mas é século XVII. Este homem morreu finalmente em combate. Enfim, há várias versões sobre a morte de Zumbi. E o meu livro não fala, na verdade não há nenhum personagem com este nome, mas vamos dizer que os modernos quilombolas, na minha perspectiva, seriam os atuais habitantes dos morros cariocas, das favelas. Das favelas. E no meu livro existe uma favela com o nome de Morro da Barriga, que na realidade era o lugar onde existiu o quilombo de Palmares, no Nordeste. E conta a história de um antigo coronel da Segurança de Estado de Angola, que vai para o Rio depois de 92, um homem muito marcado pelo passado, muito torturado pelo passado, e começa a vender armas aos traficantes dos morros. Portanto, cria uma ligação, estabelece uma ligação com os traficantes dos morros. E aquilo que é hoje já realmente uma guerra, porque é uma guerra, mas é uma guerra entre bandidos e polícias, pouco a pouco vai se transformando, vai tendo um caráter mais político, até que estes traficantes, e bom, isto sempre acompanhado por este personagem e por um outro personagem angolano também, que atua mais como testemunha, que é um jornalista, um dia o morro desce à cidade e sequestra a Cidade Branca. A Cidade Branca, que é o Rio de Janeiro. Que é, vamos dizer que é a zona cartão postal do Rio de Janeiro, ou seja, o Pão de Açúcar, e Copacabana, Ipanema, Leblon, que em termos, vamos dizer, em termos militares é possível fazê-lo, porque é uma zona realmente separada do resto da cidade pelos morros. Fica isolada. Fica. Isto implicou investigação da tua parte ou é uma coisa completamente que tem que ver só com as memórias que tu trazes dos tempos passados no Brasil? Não. Eu sou um escritor que investiga. Acho que aprendi isso com o jornalismo, não é? Eu admiro muito alguns escritores que simplesmente não saem de casa, conseguem criar universos. Eu tenho alguma necessidade
de sair e de investigar, ainda que depois distorça completamente essa realidade. Até chegares ao ponto de fazeres um livro em que inventas uma personagem que há pessoas que consideram, que pensam que a conheceram, que existiu, não é? Mas porque a falar da Lídia do Carmo Ferreira, da Estação das Chuvas. Exatamente. Sim. Em que, quer dizer, no livro há de facto pessoas, que são citadas, pessoas que existem, que existiram, algumas ainda existem, não é? Sim. E portanto, tu estás a misturar a ficção com a realidade, com os nomes das pessoas. Aliás, Mário Pinto de Andrade, exatamente. Sim, o livro é dedicado, no caso da Estação das Chuvas, é dedicado ao Mário, e o Mário é personagem do livro. É personagem. Noémia de Sousa também? Noémia não. Estava cá o nome dela, sim, senhora. Está como agradecimentos. Penso. É não, tens razão. É personagem, sim, senhora. Tens razão, é verdade, sim, senhora. Não vou agora discutir o livro contigo. Sabes mais, conheces o livro melhor que eu. E conheço a Noémia também. Conheço a Noémia já há muitos anos. E, portanto, crias uma personagem que é tão real que houve pessoas que te disseram que a conheciam, que a tinham conhecido. Na verdade, há tantas histórias que eu hoje começo a duvidar se ela existe ou não é? Porque, desde... uma das histórias foi com o João Nuno Alçada, que era na altura o responsável pelo Instituto de Camões em Cabo Verde e que estava a desenvolver um trabalho extraordinário em Cabo Verde. E, designadamente, ele criou uma editora que editava autores africanos. E depois do lançamento do livro, da Estação das Chuvas, logo depois, ele ligou para mim dizendo: olha, Zé Eduardo, eu gostaria muito de lançar na minha editora, através da editora, a obra completa da Lídia de Carmo Ferreira, a poesia, e a entrevista, porque há uma entrevista no livro. Sim, há uma entrevista e há citações, há excertos da obra dela. Ele diz: olha, eu penso que essa entrevista não é completa, portanto, talvez a entrevista, se for mais longa, seria interessante editá-la também como entrevista. E eu devia ter dito que sim, é uma das coisas que eu me arrependo. E tinhas feito? Tinha feito, porque eu tenho inclusive a poesia da Lídia, não é? Aliás, neste livro aparece mais um poema. E a Lídia foi crescendo, porque no livro do... É quase uma espécie de heterónimo teu, não? No livro do... Ultrapassa isso, porque no livro do Pedro Rosa Mendes há um poema também da Lídia. Mas enfim, voltemos à história do João Nuno. Então, eu disse: João Nuno, não é verdade isso, porque essa personagem não existia. Não? Ele disse: não é possível, porque eu conheço várias pessoas em Cabo Verde, 2 pessoas, ao erro, que a conheceram pessoalmente na Casa dos Estudantes do Império, portanto, nos anos 50. Mas provavelmente havia uma Lídia. Bom, eu tinha certeza que era aquela Lídia. E depois disso, várias pessoas me vieram ter comigo contando uma verdadeira história. Não? Isso acontece muito, sobretudo em Angola. Né? As pessoas vinham ter comigo dizendo: Água Lusa, você não percebe, você não conhece tudo. Há outras histórias que você não conhece. Eu vou-lhe contar exatamente como morreu a Lídia de Carmo Ferreira. E contava uma história dela. Isso é um bocado arrepiante, não? Chegaste a pôr em dúvida... muitas, porque são muitas. Houve imensas histórias desse género. Houve várias. Ainda recentemente. O livro vai sair em Espanha, agora em abril. Vai ser lançado em Espanha. E a minha editora, telefonou, a editora espanhola, portanto, telefonou à tradutora, que depois falou comigo, porque queria mais informação sobre a Lídia de Carmo Ferreira para poder dar aos jornalistas, para organizar um dossiê de imprensa. Pois, mas aí... Imagino que é embaraçoso. Tens mais livros publicados, portanto tens A Estação das Chuvas, já falámos, A Nação Crioula, que é também, mais uma vez, uma brincadeira, quase uma brincadeira literária, não é? Sim. Com o Fradique Mendes, com a correspondência do Fradique Mendes, do Essa de Queiroz. É uma homenagem a essa. Bom, o Essa já fazia isso. O Fradique, na verdade, surgiu, não é? Também como uma mistificação literária, não é? Porque... Que é engraçado que a certa altura, aliás, ele diz que você parece uma figura literária, não é? Sim, há um personagem que diz... Eu lembro-me isso, por acaso lembro-me, porque estive a trabalhar com o tradutor inglês e agora reli o livro todo. E é um personagem que diz: este homem não existe, é uma invenção literária. É uma invenção literária, pronto, é essa a frase. E o que tu fazes com ele é, portanto, inventar-lhe uma namorada, não é? Uma paixão. Sim, na verdade, africana. Africana brasileira livro, também, mais uma vez. A história deste livro surgiu, ou a ideia do livro surgiu no Rio, no Brasil, não foi no Rio. Eu estava a viajar, alguns no Nordeste, e entrei num sebo, ou seja, num alfarrabista, e descobri uma edição antiga da correspondência Fradique Mendes. E comprei, porque já tinha lido há muito tempo, não é? E levei para a praia o livro. E logo que comecei a ler o livro Essa começa por dizer que conheceu o Fradique Mendes depois de ele regressar de uma viagem pela África Austral.
E logo aí eu pensei, bem, não há, a partir daqui o Essa não conta mais nada, mas seria interessante saber por onde é que ele andou e o que é que um homem como Frederico Mendes, que representava muito bem o aventureiro típico do século XIX, né? Ao mesmo tempo carregado de preconceito em relação ao outro, mas também muito aberto e muito interessado pelas culturas que visitava. E eu pensei, seria interessante ter um personagem, imaginar o que é que um homem destes escreveria sobre Angola se tivesse estado em Angola. Naquela época, exatamente. Naquela época. E depois eu tinha estado também a ler, tinha encontrado um livro e também alguma informação na imprensa angolana da época do século XIX sobre uma senhora negra que, tendo sido escrava, veio a ser uma das pessoas mais ricas de Angola como escravocrata. Que é a Ana Olímpia. E que na realidade chamava-se Ana também, Ana Bertali, e que eu transformei na Ana Olímpia. Juntando várias Anas, há uma outra Ana mais conhecida, a Dona Ana Joaquina, em Angola, que foi também no século XIX uma das pessoas mais ricas no século XIX. E que também tinha como sido escrava? Não, era grande proprietária de escravas, mas era uma senhora mestiça. Então isso interessava muito, quer dizer, como é que uma pessoa que, tendo sido escrava, pode, como é que é o pensamento, o que é que pensa, o que é que sente, uma personagem que vive com uma contradição deste tamanho, não é? Tu próprio tens uma contradição que não é propriamente de origem de escravo, mas de crioulo. Tu és crioulo e tu defines-te mesmo, apresentas-te sempre como crioulo. Crioulo no sentido de ser uma pessoa de múltiplas origens culturais, sim. Não é nada de novo, mesmo em Angola, que existe uma população grande de língua materna. Vamos dizer que a maior parte das pessoas de língua materna portuguesa, e neste momento, segundo os dados, já são perto de 40%, é um número impressionante. Na verdade, são pessoas que têm que são fruto de várias culturas, de uma cultura portuguesa, africana, até brasileira, porque Angola também teve uma ligação muito intensa ao Brasil, sim, até os finais do século XIX. De cruzamento de por um lado iam para lá os escravos, não é? Para o Brasil. Andavam de um lado para o outro depois também, era? Não, como é que havia o movimento para lá? O que acontece é que as grandes famílias escravocratas em Angola, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, eram famílias angolanas. E eram maioritariamente negras. Eram famílias negras e mestiças, na sua maioria. E estas famílias, que eram famílias ricas desde há muitos anos, porque através do tráfico de escravos, iam muito ao Brasil. Quer dizer, tinham navios negreiros, eram proprietários de navios, iam muito a Portugal, também frequentavam com frequência, enfim, vinham com frequência a Portugal. E ao Brasil. E depois do tráfico ser extinto, realmente extinto, algumas destas famílias acabaram por regressar, por se fixar definitivamente no Brasil, dando origem a grandes famílias brasileiras, a famílias importantes hoje no Brasil, que hoje são famílias brancas, porque foram embranquecendo. Da mesma forma que houve famílias brasileiras que não aceitaram a independência do Brasil, no início do século XIX, e que se fixaram em Angola, em Moçambique, e que deram origem a grandes famílias angolanas, que hoje são negras. Pois há então há esta também és história, esta mistura, não é? E a história é por isso que é muito, nunca se pode pensar a preto e branco, não é? E a colonização, na Alemanha as pessoas têm um pouco de dificuldade em entender isto, é curioso, mais do que talvez em Portugal. A colonização, obviamente, toda a colonização, todo o colonialismo em si é um fenómeno perverso, não é? Como a escravatura, que talvez tenha sido a maior das perversões da nossa espécie, da história da humanidade, não é? Mas mesmo a escravatura, mesmo as árvores más dão frutos bons, eventualmente. Quer dizer, a escravatura produziu culturas. A escravatura produziu uma cultura brasileira riquíssima, que é uma cultura mestiça, que tem uma extrema vitalidade. Basta pensar na música brasileira, que é sem dúvida alguma das músicas populares mais ricas do mundo, e que é resultado precisamente dessa mistura entre africanos que chegaram ao Brasil como escravos e entre os portugueses e depois as sucessivas vagas de imigrantes europeus. Portanto, é preciso compreender isto, que o colonialismo foi um processo extremamente complexo e foi um processo que envolveu pessoas. Portanto, seria fácil pensar, não, os escravocratas eram os brancos portugueses que estavam em Angola. Não era assim. Não era. Até ao final do século XIX, na verdade, esta sociedade crioula de Luanda tinha um poder enorme. O poder efetivo estava na mão desta sociedade. Não estava na mão dos portugueses. Não? Isso vem depois. Não. Quer dizer, havia, evidentemente, um governador que era português. Nem sempre. Muitas vezes eram brasileiros.
Ah, sim? Sim, Não sabia. durante muito tempo foram brasileiros. Por exemplo, vamos pensar um facto curiosíssimo da história de Angola. Quando os holandeses tomam Luanda. Quem vai libertar Luanda do domínio holandês, até porque nessa altura Portugal estava sujeito à Espanha, é uma armada brasileira. E é uma armada brasileira que em grande parte era constituída por negros brasileiros, do Henrique Dias, que era um famoso negro do Nordeste do Brasil que lutou contra os holandeses no Recife e venceu. E tinha e toda a tropa do Henrique Dias eram negros, eram os negros do Henrique Dias. E são estes negros do Henrique Dias que vão lutar em Angola, junto com alguns índios, com também tropas indígenas do Brasil. Mas para Isto é curiosíssimo. devolver Angola a Portugal, que entretanto... Bom, na verdade, a intenção era poder... espanhol. A intenção óbvia era retomar o tráfico negreiro para o Brasil, que era importante para o Brasil que esse tráfico existisse. Portanto, era absolutamente fundamental naquela época. Mas não foram os portugueses, de qualquer forma. Atenção. Assim como, de qualquer forma, é evidente que o Brasil já existia antes da independência. Portanto, como Angola já era angolana antes da independência. Claro. Mas enfim, isso a mim interessa muito, estas contradições. Eu acho que o trabalho e aliás é sempre no fundo é sempre no e fundo com o a absurdo tua, no fundo é aquilo que aparece. Costuma dizer-se que se escreve sempre o mesmo livro, não é? E é aquilo verdade. que aparece. Achas que se escreve sempre o mesmo livro, de facto? Eu acho que o que é estilo, o que é aquilo que a gente chama estilo? Estilo basicamente é repetição, eu acho, não é? Quer dizer, quando nós pensamos em Borges, não é? O Borges é absolutamente identificável, qualquer um dos livros, qualquer texto de Borges, pelas suas obsessões. Os tigres, os labirintos, não é? E tu tens esta a minha obsessão é essa. A tua obsessão é mesmo precisamente a minha obsessão é de facto esta mistura. A mestiçagem é uma das minhas obsessões, de facto. Mas não num sentido folclórico, porque entretanto não. Aparecem já hoje, até não propriamente com a internet, mas com a televisão, com a intervenção da televisão, aparecem outras mestiçagens já, não é? Por exemplo, como tu dizes, o principal mercado de Luanda chama-se Roque Santeiro, por influência de uma telenovela. Nunca deixou de existir, não é? Continua a haver uma influência hoje em dia de outra maneira, não é? Nunca deixou de existir, quer dizer, a ligação ao Brasil interrompeu-se um pouco a partir do tráfico de escravos. Depois foi retomada. Na verdade, por exemplo, se a gente pensar o Londino Vieira, que é a grande figura da literatura angolana, justamente, eu acho que é um escritor genial, infelizmente pouco conhecido, novamente pouco conhecido, porque ele mas depois caiu um pouco. Teve uma altura, nos anos 70, quando ganhou o prémio da Associação Portuguesa de Exatamente. Escritores. O Londino recria a língua portuguesa e cria, de facto, todo um estilo novo, inspirado no Guimarães Rosa brasileiro. Portanto, porque já naquela época, nos anos 50 e nos anos 40, Angola continuava muito ligada culturalmente ao Brasil. Depois houve uma altura em que isso desapareceu e agora foi retomado. Como é que depois te sentiste, por exemplo, em Goa? Também tens um livro que é não me senti um estranho, as pessoas sempre me dizem um estranho em Goa. Um estranho em Goa, porque tu, de facto, o título do livro é Um Estranho em Goa. Porque esse estranho remete não apenas ao narrador, não? Que serei eu, embora na verdade este livro é um romance disfarçado de roteiro de viagens, que também me diverti muito a escrevê-lo. Acho que e aí também foi uma bolsa? Foi uma bolsa também de criação literária. Mas aí tinhas que escrever sobre... Aí havia essa... Não havia nenhuma... Não, também não. Quer dizer, a ideia, eu podia escrever um romance, um livro de contos, um roteiro de viagens. Pois. Não havia nenhuma... Mas passaste lá um ano também? Não. Passei 4 meses. 4 meses? Mas muito intensos também. Bastante intensos. Foi. Como é que se sente um angolano meio brasileiro, meio português em Goa? Pois é, não me sinto tão estranho, porque eu acho que realmente em todo lugar onde se fala português, não é apenas a língua que une as pessoas, é muito mais do que isso, não é? São memórias, são gestos, é o bacalhau. O bacalhau é absolutamente lusófono, é um traço da lusofonia, não é? Em todo lado onde se fala-se português se come bacalhau. Come-se bacalhau. E portanto, não é... E as pessoas têm as mesmas memórias, mesmo até os mesmos interesses. Então não me senti realmente um estranho nesse sentido, não. Agora,
Goa é um caso muito particular, porque essa comunidade de língua portuguesa está em minoria hoje, não é? Portanto, é minoritária. E, portanto, isso muda tudo, não é? Quer dizer, Esta tua... mas o estranho, só para acabar, no caso o estranho não é apenas o narrador, é também o diabo, porque esse romance, na verdade, é um romance sobre a possibilidade do diabo, sobre as diversas formas que o diabo pode tomar, as diversas identidades. É um livro no qual todos os personagens podem ou não ser o diabo. Sim, são todos duvidosos. É. Sim, todos podem confiar. ou não ser o diabo, não é? Tens outro livro que é muito bonito, que é um livro que tu escreveste, foram contos que foste publicando na revista Pais e Filhos e que dizes que são histórias para adormecer anjos. Era o Carlos já nessa altura? Era o Carlos, adormecia com estas histórias. Era? Não, na verdade foram. Aliás, acho que dedico o livro ao meu filho e sim, já. digo qualquer coisa assim, quer dizer, eram histórias que eu tencionava ler-lhe um dia, porque na altura estava separado dele, não? Porque, aliás, eu comecei por escrever para a Pais e Filhos, a convite da Laurinda Alves, uma espécie de diário de pai, chamava-se Um Pai em Nascimento, primeiro, quando a minha mulher estava grávida, e depois Um Pai em Crescimento, depois que ele nasceu. Mas depois fomos para Angola e depois eu saí de Angola e a minha mulher não saiu. E eu fiquei separado do meu filho durante muito tempo. Muito tempo. E foi durante esse tempo que escrevi essas histórias para ele. Que são, os Estranhões e Bizarrocos são uns animais que são inventados, não é? Aliás, todas as histórias têm todas um lado. Há o País dos Contrários, tem o primeiro pirilampo do mundo. Enfim, histórias científicas, com base científica, não é? Mas que são histórias que... O peixinho que descobriu o mar, é muito bonita também. Tem a ilustração lindíssima. Sim. Eu logo que pensei que tive a ideia de que pensei na possibilidade de editar as histórias como um livro, não é? Pensei no Henrique Caiate. Pensei no Henrique, que eu conhecia do público, naturalmente, não é? E conhecia não apenas como um grande gráfico, artista gráfico, como responsável pelo grafismo do público na altura, mas também como ilustrador, porque ele também fazia ilustrações. E logo que falei com o meu editor, com o Nelson de Matos, eu disse: olha, eu quero editar estas histórias, mas quero que seja o Caiate, não apenas a fazer as ilustrações, mas a fazer o grafismo do livro. Portanto, esse livro é todo ele Caiate. Não é todo ele Caiate. Todo ele, tirando as histórias. Tirando as histórias. Mas acho que é um livro dos dois, de facto, nesse sentido, em que as histórias dão uma leitura, o texto dá uma leitura, os desenhos dão outra. Por acaso, a história que eu gostei mais foi a história do homem que só inventava coisas inúteis. Sim. E inventava inutilidades, inutensílios, como tu lhe chamas, não é? Inutilidades. É a história preferida do meu filho. É? Também? E que acaba por ser preso porque começa a inventar coisas de uma inutilidade total, não é? Não, porque depois, ele acaba por ser preso porque cria um mundo que o mundo não compreende, animais, que os adultos não compreendem. E que só as crianças é que compreendem. Depois há o movimento das crianças para o libertar e quando é finalmente libertado, já ele se libertou porque inventou uma máquina para atravessar paredes. Foi a única utilidade que ele inventou. É extraordinário. Zé Eduardo, o que é? Como é que tu sentes esta história de, em qualquer parte do mundo, apesar de Angola ser um país onde se fala português, etc., Angola, no entanto, é um país que está sempre nos jornais, é um país de que se fala. Pelas piores razões. Pelas piores razões. Como é que tu sentes essa ligação à Angola e como é que é, enfim, na nação crioula, sobretudo na Estação das Chuvas, vê-se que é uma ligação muito dorida, não é? E em que tu, quase cada vez que abres a boca, toda a gente acha que estás a atacar este A, B ou C, ou o partido A, B ou C. Como é que é isso? É sofrido mesmo? É sofrido, naturalmente. É evidente que a tentação de... Face à realidade, a tentação de... Quer dizer, é quase inevitável. Eu acho que um escritor ou alguém que, de alguma forma, tem a possibilidade de comunicar para fora, tem a obrigação de denunciar certas realidades. Quer dizer, num país como Angola não é possível ser neutro, ser neutral ou simplesmente levar a sua vida sem se preocupar com o que está à volta. Quer dizer, num país como Portugal é possível, as pessoas podem viver sem ter uma posição.
mas não num país como Angola, onde a situação é de tal forma trágica e de tal forma grave que não denunciando é-se conivente. Isso, tu tinhas 15 Mas anos, de qualquer quando foi a forma, independência, não? vamos dizer o seguinte. Sim. Eu insisto muito nisto. Eu vejo-me a mim próprio como uma pessoa otimista e eu creio que a generalidade das pessoas em Angola são otimistas. Não acho... e realmente acredito nisto quando se fala com as pessoas. E às vezes no estrangeiro, sobretudo, o estrangeiro que vê imagens de Angola fica muito perturbado, por exemplo, quando vê angolanos a rir ou em festa... no meio do caos, da guerra, etc. Não é? Eu acho que num lugar como Angola não há espaço para pessimistas. Quer dizer, os pessimistas ou se suicidaram ou se foram embora, não estão mais no país. Não é? Não é possível pensar Angola sem ser com otimismo. Há uma história que eu gosto de contar que ilustra um pouco isto. Uma vez eu fui ao Bailundo em reportagem para o público e nessa altura tinham-me falado, já me tinham falado antes, de um senhor que trabalhava na estufa fria na antiga Nova Lisboa, no AM. Na tua terra? Na minha terra. E a estufa fria é um espaço muito bonito. Ele trabalhava desde a época colonial na estufa fria e depois da independência aquele espaço é abandonado, os técnicos portugueses vão embora e como não era um espaço economicamente importante, deixam este senhor sozinho, praticamente sozinho, na estufa fria, tratando. E contaram-me que quando recomeçou a guerra, depois de 92, e quando o AMB é bombardeado durante 55 dias, de forma muito violenta, este senhor se levantava para regar as plantas. E eu, quando estive no Bailundo, fiz questão de conhecer. Disse, olha, eu fui falar num fulano, tinha o nome dele. Eles disseram, bom, tudo bem, você pode conhecer, está aqui. E vieram-me apresentar o senhor. Eu disse, olha, eu só queria perguntar-lhe a única coisa, só quer fazer uma pergunta. Porquê é que você arriscava a vida numa altura em que estava toda a gente escondida em buracos abertos debaixo das casas para ir à estufa fria trabalhar? Ele disse, porque era preciso alguém que regasse as rosas. É preciso alguém que vá regar as flores. Então eu acho que enquanto houver pessoas assim, nós não temos o direito de ser pessimistas. Quer dizer, e infelizmente Angola está cheia de pessoas assim. A maioria da população angolana é muito otimista. Mesmo tendo atravessado tantos anos de guerra e de desolação e de morte e de... Mesmo. É? Sim, as pessoas têm isso. As pessoas continuam a rir, continuam a dançar, continuam a festejar a vida. Isso é que é extraordinário. Tu encaras a hipótese de voltar a viver lá? Encaro, embora, evidentemente, não na presente situação, porque é muito difícil, inclusive como jornalista, trabalhar como jornalista em Luanda. Eu tive essa experiência e é muito difícil resistir às pressões. Então, encaro numa outra circunstância, quando Angola for um país democrático, que há de ser. É o teu otimismo, evidentemente. Não, há de ser. Não, eu partilho esse otimismo, portanto não estou a fazer não. nenhuma Eu acho que já ironia esteve a esse muito respeito. mais longe. Existe hoje uma sociedade civil que se está a organizar, que está a ter cada vez mais capacidade de intervenção. Morreu também o Jonas Savimbi, recentemente, que era de facto... Que era uma figura muito contraditória. Era, a meu ver, de facto, um obstáculo, quer dizer, era para toda a gente, era para a própria UNITA, não é? Quer dizer, eu acho que para muitos dos generais da UNITA que estão na mata, vivendo na mata em circunstâncias terríveis, não é? Em circunstâncias realmente terríveis, e sabendo que outros generais da UNITA estão do lado do governo, vivendo muito bem, mesmo para essas pessoas, Savimbi era um estouro. Portanto, isso desapareceu. Isso significa, a meu ver, que a guerra acabou. Quer dizer, a meu ver, sim, quer dizer, vai haver... Pode haver focos. Vai haver. Inevitavelmente, durante os próximos meses, vamos ainda ter guerra. Por desespero, por falta de comunicação, por teimosia, mas não, a UNITA militar tem os dias contados, acabou. Quer dizer, realmente quem era a alma dessa UNITA militar era o Dr. Savimbi, morreu. Já disseste que pões a hipótese de voltar a viver lá e, no fundo, ficares lá, ser lá, eu acho que fazeres lá a tua vida. Neste momento, eu até sou porque a tua mulher é angolana assim. também, não é? Mas eu
eu não me vejo já no futuro fixado num único lugar. Pois, quer dizer, era eu isso acho que, o meu espaço era é isso um que eu te ia espaço perguntar. Era, mais vasto se tu do que esse. continuas com essa tua vontade de vagabundear um bocado, de ser uma espécie de errante Na pelo verdade, eu mundo. gostaria de ter, vamos dizer, eu espero ainda vender muitos livros, pode ser que seja com o meu próximo romance. E então, o suficiente para comprar uma casa em Lisboa, uma casa no Rio de Janeiro, em Isso Santa já- Teresa, Outra ou em no Olinda. Recife, ou em Olinda. Isso Não, já dá para outra muitos não, não livros. pretendo Isso já dá duas. para guardar os livros todos. Basta-me uma. Não. E outra casa em Luanda. Mas seria bem. isso é uma coisa, ter casas, não é? Eu estou a falar da errância em que não há casa. Não, mas eu agora sítios, preciso de de ir para sítios, conhecer sítios Sim. onde não tens uma casa. Sim. Eu também não. Eu acho que a partir de uma certa altura, esse é o problema da errância, não é? Do nomadismo, é que o nomadismo vicia. De facto, quer dizer, a partir de uma certa altura, quando se fica muito tempo num sítio, e depois cada vez é menos tempo, porque não é? Quando se fica muito tempo num sítio, começa-se a sentir aquela força a empurrar, aquela pulsão para sair, não é? Para viajar, isso é verdade. Isso é verdade. Eu creio que acontece exatamente o mesmo com o Pedro Rosa Mendes, por exemplo, que criou... Eu compreendo, é difícil, mas por outro lado, sempre que estou em viagem, eu só penso em ter um lugar, em ter um chão, não é? Na verdade, eu gostaria de ter uma casa para ter os meus livros e para plantar 2 palmeiras imperiais, para ver crescer as palmeiras. Essa é a minha ideia de casa, é um lugar onde eu tenho os livros e 2 palmeiras que eu possa ver crescer, como 1 ou 3 palmeiras, com o meu filho, não? Quer dizer, eu acho que isso é importante para uma criança também, ter um chão. E, no entanto, queres continuar a viajar? Há Não. sítios para onde tu queres ir? Há sítios já, claro. Eu quero continuar a viajar, mas com um chão Claro, onde eu possa voltar. sabendo Um lugar, onde sabendo tens que há um um lugar regresso. à minha espera. Sim, mas quais são os sítios onde tu gostarias de ir ainda? Ainda? Ainda estou a dizer isto a uma pessoa de 40 anos. Pois, ainda há lugares... Dava para ires dar Na várias verdade, voltas ao mundo. Eu gosto, evidentemente, todos os lugares onde se fala português, não? E ainda há lugares que eu não conheço. Eu nunca fui a Moçambique. Nunca foste a Moçambique? Não. Tive já convites, não fui por várias razões. Portanto, quero ir a Moçambique, por curiosidade. E há imenso no Brasil que me falta conhecer, há muitos Brasis que eu ainda não conheço. E talvez este ano, aliás, há um outro projeto, uma outra bolsa, para uma coleção que pode ser, se der resultado, pode ser interessante, que se chama Um Romance na Cidade. A ideia é convidar escritores de língua portuguesa para escreverem romances situados numa determinada cidade do mundo, do universo de língua portuguesa. E escritores portugueses, brasileiros, africanos. Eu fui convidado para ir para Alagoas, para Maceió. Interessa-me porque há muitos anos também, são coisas, no fundo, são coisas antigas, que eu queria fazer um livro sobre o Rio São Francisco, que é um dos maiores rios do mundo, um dos maiores rios brasileiros. E as pessoas conhecem mais o Amazonas e já muita gente, mas o São Francisco atravessa todo o sertão e atravessa várias paisagens. Não sei muito bem porquê, mas sempre quis descer o São Francisco. Então não foi um sofrimento para ti estar um ano em Berlim? Para além do frio? Não foi porque estive... Conseguiste passear? Posso dizer isto, não? Porque depois os alemães vão ficar zangados comigo. Não. Não, porque não mostras o menor interesse pela Europa. Não é Portugal? o meu lugar. Tirando Portugal. Não é o meu lugar. Há algumas cidades europeias que eu gosto. Os lugares onde tem palmeiras. Eu tenho um amigo que diz não se deve ir. A gente pode ir até onde terminam as palmeiras. Quando desaparecem as palmeiras, não vais. Ele sempre me deu esse conselho, é verdade. Onde não há palmeiras, eu não sou feliz. E realmente não tem nada a ver com essa Europa. Mas, por exemplo, eu gosto muito de Nápoles. É uma cidade incrível. De Barcelona, que é uma cidade muito solar, muito tropical e muito cheia de palmeiras. Mediterrâneo, queres-te dizer? Lá vais buscar as palmeiras a todo o lado. Por isso volto a perguntar-te como é que era em Berlim. Berlim foi difícil. Não saías de casa. Não, eu trabalhei Dava muito. para passear, como é que é? Conheceste a Alemanha? Conheci um pouco, não posso dizer que conheci a Alemanha, mas viajei bastante porque a Alemanha tem esta coisa que aqui dita ninguém acredita, que é esta tradição das leituras. As pessoas pagam para ouvir um escritor ler os seus livros. Em que língua? Eu leio um pouco em português e depois o tradutor lê o resto em alemão. E isto é uma prática absolutamente divulgada na Alemanha toda, não? E também agora noutros países, na França, na Inglaterra, mas sobretudo na Alemanha.
E, portanto, eu fui convidado para ir a diversas cidades alemãs fazer leituras. E assim, de alguma forma, pude conhecer um pouco da Alemanha. Não é esse o tipo de vagabundagem que tu fazes quando, por exemplo, quando imaginas que vais a Moçambique, não é para andares de cidade em cidade, é para andar. Sim, eu gosto sobretudo. Eu vou. Essa razão que eu não gosto muito de viajar em grupo, por exemplo. Eu acho que quando eu vou a algum lado, não vou tanto à procura das paisagens, ou à procura dos monumentos ou dos museus, mas vou à procura de pessoas. O que me interessa sobretudo é conversar com as pessoas, poder conversar. Não é? Mas nesse sentido também na Alemanha, e sobretudo em Berlim, eu encontrei pessoas muito interessantes. Olha, para começar... De língua portuguesa, digo. De língua portuguesa? Alemães, há muitos alemães que falam português. Sim. O português tem mais peso do que os portugueses imaginam. É? Eu também tive cá há umas semanas o Patrick Ilia que fala português. Sim, não. Em Berlim existe de facto uma comunidade lusófona que mistura alemães e brasileiros, e portugueses e africanos. E que tem alguma força. E também tinhas lá espanhóis, pessoas de língua espanhola, língua castelhana, não tinhas? Onde? Colegas de profissão, escritores. Sim, quer dizer, nós no edifício para onde vai o Pedro Rosa Mendes, aliás, para o ano, este ano, vai em junho. Neste edifício, na altura em que eu estava, havia um escritor chileno, interessantíssimo, com um excelente livro que está publicado em Portugal, que se chama O Lugar Onde Esteve o Paraíso, e ele chama-se Carlos Franz. E claro que de quem eu fiquei amigo foi do Carlos Franz, e dos outros escritores realmente tinha pouca ligação com ele. Eram mais europeus, mais nórdicos. Um romeno, era um romeno? Um romeno, um checo, não sei, era gente que gosta mais de dançar e de festa, não é? No fundo. Não te ofereço uma viagem a Moçambique, mas tenho para te oferecer uma fotografia do Alfredo Cunha com uma máscara africana que é de Moçambique e que é precisamente uma máscara daquilo que tu vais, de que tu falas, que é a alegria e o sofrimento, não é? A beleza e o sofrimento das coisas e destes mundos africanos e mediterrâneos. Mas as máscaras são, de facto, uma peça muito africana. São. Em Angola também. Também, porque uma das coisas que eu fiquei muito feliz quando soube disso, porque eu tenho muita admiração pelo Alfredo e gosto muito do trabalho dele, portanto fiquei extremamente feliz, até porque agora tenho uma casa onde vou poder pôr a fotografia. E eu gosto muito de fotografia. Na verdade, uma das outras minhas grandes paixões é a fotografia. Aliás, esses 500 quilos de livros, são 500 quilos de livros porque os livros de fotografia são pesadíssimos. Pois, pesam muito, exatamente. Mas voltando às máscaras, eu acho que essa coisa da máscara em África está ligada ao lado ritual, não é? Está ligado ao ritual, exatamente. Quer dizer, a parte artística vem depois, mas elas tinham uma função utilitária que era uma função mágica. E tu tens esse lado mágico também? Na tua maneira de ser? Eu sou uma pessoa extremamente cética, Sim. mas sou um cético extremamente interessado em tudo quanto diga respeito àquilo que a ciência recusa. Mas sou absolutamente cético. Deve haver poucas pessoas mais céticas do que eu. Sou muito racional e muito cético. E, no entanto... Mas sou absolutamente fascinado. Daí este livro sobre o diabo, porque acho o diabo uma das personagens mais interessantes da história da humanidade. Quer dizer, porque é uma criação. O diabo também é uma criação literária, inclusive. Não é? Exatamente. O diabo é uma criação, não existia sequer o diabo cristão, se vamos para o diabo cristão, porque depois o meu livro trata de outros diabos. Mas o diabo cristão era uma entidade que não existia no início do cristianismo. Não foi sendo criada pouco depois, pouco a pouco. Em certa medida comparável à ciência, não é? Ao conhecimento. Pois é, entre outras coisas. É o homem, não é? Adão e Eva são punidos por tentarem conhecer, não é? Exatamente. E quem os convida ao conhecimento é o diabo, exatamente. Bom, vou desejar-te muitas viagens e muitas casas com muitos livros também. E vou agradecer-te por teres vindo cá. Já estávamos há que tempos para conseguir acertar. Finalmente que te estabeleceste em Lisboa foi mais fácil trazer-te aqui. Obrigada. Espero que o ano em que Zumbi tomou o rio, tomou o rio, que quem leu já diz que é o melhor, mas eu
Não, Eu acho que é o melhor, mas o tu achas- escritor acha sempre que o seu último livro é o melhor, né? Tem que achar, não, nem posso dizer o contrário, mas acho realmente. Achas? Acho, e foi o livro que me deu mais, enfim, foi um dos livros em que eu, não, foi o livro em que eu me empenhei mais, no qual trabalhei mais. Obrigada por teres vindo, Obrigado. José Eduardo. E até um dia destes pela internet, não é? Pelo e-mail. Tá, obrigado.